Olá, querida intercessora. Eu sou a Sueli Freitas e eu agradeço a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus por esse grupo de mulheres que se unem para orar, para interceder pelos seus filhos, pela sua casa. Glórias a Deus por essa união. Eu quero compartilhar com você o Salmo 46, versículo 4. Diz assim: Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. O lugar santo das moradas do Altíssimo. Então há um lugar santo aonde Deus habita, aonde Deus, o Senhor, faz morada. E eu não tenho dúvidas de que Davi, o rei Davi, ele teve Bem, quando a gente lê esse tipo de texto, né, falando da cidade de Deus, do lugar santo das moradas do Altíssimo, nós logo imaginamos uma cidade de acordo com o que a gente conhece, né? E no primeiro momento que eu li, eu fiquei pensando, o lugar santo das moradas do Altíssimo, né? Então Deus tem muitas moradas. Mas eu quero trazer para você outros versículos que está em João, capítulo 14, também textos bem conhecidos. Versículo 2, Jesus conversando com os discípulos. Ele diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E depois, nesse mesmo capítulo, no versículo 23, ele diz assim: Se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Então fica muito claro que nós somos morada do nosso Deus. Eu e você somos habitação do Senhor Deus. Ele vem e faz morada em nosso coração quando nós decidimos por Ele, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós obedecemos a Sua palavra, Ele faz morada em nós. E também lá em Hebreus, o capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, cuja casa somos nós, se a conservamos firmes até o fim da nossa confiança e a glória da esperança. Então, fica muito claro a palavra de Deus, já desde do Antigo Testamento, dos profetas, o Senhor falava que Ele não habita em templos físicos, né, feito por mãos de homens. Ele habita em templos feitos pelo Espírito Santo. E nós somos, quando nós nascemos de novo da água e do Espírito, nós nos tornamos esse templo, essa morada do Senhor Deus. Paulo fala: vocês não sabem que vocês são habitação, templo do Espírito Santo? Então, eu e você, o meu coração e o seu coração é morada do Senhor Deus, é casa do Senhor Deus. E aí quando ele fala aqui, o lugar santo das moradas do Altíssimo, eu quero trazer essa aplicação de que nós somos a habitação do Senhor, de que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então, o Senhor mora no meu e no seu coração. E nós, todas nós juntas, todas essas pequenas habitações de Deus, vamos dizer assim, formam um lugar santo, que é a igreja do Senhor Jesus. Quando nós nos unimos, quando nós estamos unidas na comunhão do Espírito Santo, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo.
e nós formamos essa cidade. E aí o texto fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio e as correntes desse rio, elas alegram essa cidade. A cidade do quê? Dos santos. Somos nós fazemos parte desta cidade. Então existe um lugar santo, onde aqueles que têm Jesus habitando dentro de si moram, estão colocados. E nesse lugar, o que esse versículo começa dizendo é que há alegria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então eu imagino assim, pensa você numa cidade física, né? Com as suas casas, os seus prédios. Eu imagino como uma água que passa e que vai trazendo alegria para essas casas todas. Assim é o reino de Deus, assim é essa cidade espiritual. O rio de Deus, ele vai passando e vai trazendo alegria para mim e para você. E é interessante que esse versículo está colocado dentro de um texto onde o salmista diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele fala ainda que os montes afundem, ainda que as águas venham a rugir, ou seja, ainda que aconteça um monte de catástrofe, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E ele continua falando disso depois, né? Que não será abalada, essa cidade ela não é abalada. Então nós habitamos num lugar que não é abalado. Nesse lugar, o que nos abala são as correntes de alegria. As correntes de alegria desse rio de Deus que passa por nós. E esse rio, ele não tem parada, ele não seca nunca, porque tudo que Deus faz, tudo que é de Deus é eterno. Não para nunca, esse rio ele flui, está sempre fluindo o tempo todo. Então essas correntes, elas falam de movimento das águas que trazem alegria. Então com esse texto eu quero te encorajar a se encher da alegria de Deus, a alegria do Senhor, a alegria que o Senhor emana nessa cidade, esse rio que emana alegria para mim e para você, tem alegria de sobra. E nessa situação caótica que nós vivemos, com incertezas, inseguranças, com tempestades, parece que o mar se levanta revolto, mas a palavra do Senhor, ela é poderosa e ela traz, nesse tempo de dificuldade, alegria para que eu e você não sejamos abaladas. Eu quero ainda ir para Colossenses, capítulo 1. Eu devia ter marcado aqui para ser mais rápido. Capítulo 1, o versículo de 10 a 13. Paulo falando aos Colossenses. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor. Por que maneira digna do Senhor? Porque Ele habita dentro de nós. Então, nós temos que lutar, nós temos que buscar viver de uma maneira digna dessa presença que habita dentro de nós. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda perseverança e paciência. Nossa, nesse tempo que nós vivemos, são duas palavras-chave, perseverança e paciência. E o texto está falando para fazer isso, para cultivar a perseverança e a paciência com alegria, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então veja bem, aqui no 13 ele está falando assim, ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo.
Então nós vivíamos em um reino e agora nós vivemos em outro reino. Nós vivíamos numa cidade, agora nós vivemos em outra cidade. A cidade que nós vivíamos eram trevas e agora nós vivemos num reino de luz. Nós precisamos tomar consciência desse lugar que nós vivemos, que é um reino de Jesus, é um reino de luz. Então, dar graças ao Pai, aqui no 12, né? Tô indo de trás para frente. No 12, dando graças ao Pai. Por que dar graças? Por que alegria? Por que vivemos de maneira digna do Senhor, agradando, frutificando? Porque Deus Pai nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, essa palavra me chama a atenção e eu quero que você também preste muita atenção, porque Ele nos capacitou. Minha querida irmã, minha querida amiga, você é capacitada para viver no reino da luz. Você é capacitada, você tem toda a capacidade de cumprir essa palavra que Paulo está falando para os colossenses, a viver de maneira digna, a agradar ao Senhor em tudo, frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus, fortalecidas com todo vigor. É muito interessante que os termos, a gramática da palavra de Deus, os verbos, eles são, a gente vê a Bíblia falando de plenitude, todo vigor, com o Senhor Deus é tudo, é completo, é pleno, como os evangelhos, as cartas de Paulo falam da plenitude. Então, nós somos capacitadas. Eu quero que você fique com essa mensagem hoje. E quem te capacitou foi Jesus Cristo. Lá depois, se você continuar lendo no versículo 14, aqui de Colossenses, ele diz assim, para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Isso é o perdão dos pecados. Então, o Senhor Jesus, com a sua morte e ressurreição, ele nos capacita para vivermos nesse reino de luz. Nós que antes vivíamos nas trevas, agora somos capacitadas pelo seu sacrifício a vivermos num reino de luz. E nesse reino há abundância de alegria. Há um rio cujas correntes, o movimento desse rio nos enche de alegria. Se a sua vida está muito parada, tem alguma coisa errada. Porque as coisas de Deus, elas estão em movimento. A própria respiração nossa, por mais parado que você esteja fisicamente, e eu não estou falando aqui de você ficar fazendo coisas, não é isso, mas é esse mover interno seu para a presença de Deus, esse mover do Espírito de Deus nos trazendo os frutos, demonstrando os frutos do Espírito Santo, esse mover do seu Espírito em nós, nos transformando cada dia. Se a nossa vida continua a mesma coisa, se não há nenhum movimento, há alguma coisa errada. Nós não estamos usufruindo desta cidade, dos benefícios, nós não estamos usufruindo deste rio do Senhor. Nesse rio a alegria, como Paulo fala, acho que em todas as cartas, Paulo está sempre falando, seja agradecidos, agradeça, dai graças. Por quê? Porque nós estamos num reino que é de amor. Nós estamos num reino onde há todo o suprimento necessário. Nós estamos num reino que não é abalado. É nesse reino que nós moramos. E porque nós moramos nesse reino, nós precisamos de viver de maneira digna do Senhor. Nós precisamos frutificar em toda boa obra. Toda boa obra. E aí você pode se perguntar, mas o que eu vou fazer? O que pode ser uma boa obra? Tudo aquilo que vem do Espírito, tudo aquilo que vem do Senhor, tudo aquilo que é feito através e pelo amor de Deus. Coríntios fala que você pode fazer um monte de coisas, mas se não for ancorada no amor, de nada serve. Então tudo aquilo que você fizer
baseada, ancorada do amor de Deus, é boa obra. Tudo aquilo que é fruto do Espírito Santo é boa obra. É só nós lermos a palavra de Deus que nós vamos descobrir. Então você é capacitada a participar da herança dos santos, diz o versículo 12 de Colossenses. E você é capacitada a viver nesse reino de Jesus Cristo, que é o Filho amado de Deus. Jesus Cristo, lá em Efésios também, eu sempre volto para Efésios, né? Capítulo 2 e o versículo 6, 5 e 6, diz: estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, Ele nos leva para o reino dEle, nas regiões celestiais. E é esse lugar aonde Deus habita em nós, aonde há uma predominância da vontade de Deus na nossa vida, onde nós nos entregamos completamente, porque o Senhor Deus habita em nós se nós obedecemos a palavra dEle, se nós entregamos a nossa vida para Ele, e sendo assim nós somos morada de Deus, e juntas, eu e você, formamos uma cidade de Deus, um lugar santo, aonde passa um rio de alegrias, alegrias, várias alegrias, se a gente pode usar essa palavra no plural. Então, nós sermos perseverantes e pacientes, com alegria, sem reclamação, sem murmuração. Não adianta você perseverar em algo, mas ficar murmurando, ficar reclamando, isso não é perseverança. Não é. É a paciência e perseverança que vem do Espírito de Deus, que vem de Jesus Cristo. Fortalecidos com todo vigor, você pode estar fortalecida nesse tempo de angústia. Você pode estar fortalecida diante das situações difíceis que você vive com os seus filhos. Crescermos no conhecimento de Deus. Você lembra que Jesus falou lá nos evangelhos? Eu vim para revelar o Pai. Ele veio para mostrar o Pai. Então, como é que a gente pode crescer no conhecimento de Deus? Estudando os evangelhos, lendo sobre Jesus, tudo aquilo que Jesus fez. É um tempo de nós crescermos no conhecimento de Jesus. Esse tempo, hoje, esse momento de dificuldade, é tempo de crescermos no conhecimento de Deus. E é tempo de frutificar em toda boa obra. Vamos frutificar em boas obras, tudo que é bom, tudo que é feito com amor. E dar graças, vamos dar graças a Deus, por quê? Porque nós não seremos abalados, porque há um rio cujas correntes alegram as nossas vidas. Ele nos capacitou para viver nesse reino, em quem temos a redenção dos pecados. Olha o que diz 1 João 1,7. Vamos ler, porque são textos importantes para que a gente fixe essa palavra no nosso coração. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, como é que Jesus te capacitou? Te purificando, te perdoando dos pecados. É a primeira coisa que acontece quando nós nos entregamos a Ele. E aí, a cada dia que nós precisamos, nós podemos passar pela cruz. Todos os dias, precisamos estar ali. O sangue de Jesus purifica você, isso te capacita para você viver nesse reino. Esse reino de amor, esse reino que você não é abalada. Esse reino que você é revigorada, que as suas forças são revigoradas. E a ressurreição nos leva para as regiões celestiais, que é para esse reino. Então, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ela coloca você nesse lugar santo,
nessa morada do Altíssimo, nesse lugar que é junto com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Então, nós fomos feitos para andar em boas obras. Deixa eu só complementar aqui. Efésios 2:6, né? Efésios 2:10. Então, ele nos colocou nas regiões celestiais e lá no versículo 10 diz assim, fomos feitos por ele, Deus Pai, criados em Jesus Cristo, para o quê? Para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Então, nós fomos criados em Jesus Cristo. Quando nós ressuscitamos com Jesus, nós somos recriados. E somos recriados, somos criados em Cristo para andar em boas obras que o próprio Deus preparou para que a gente ande nelas. Então, esse é o reino do Senhor Jesus. Esse é o reino de Jesus. Então, essas correntes desse rio, que correntes são essas? Quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana em João 4, ele diz sobre água viva. Ele fala que uma fonte iria jorrar. E jorrar também está falando de movimento. Água viva fala de movimento, porque tudo que é vivo se movimenta. Então, se você está parado internamente, e às vezes externamente também, você pode estar como que paralisada. Essa água viva precisa começar a fluir, porque é a água de Jesus, a água que não é viva, a água que não se movimenta, que não tem correntes, é uma água parada. E não é essa água que Jesus nos traz. A água que Jesus nos traz é uma água que jorra para sempre, que flui constantemente, diz o texto de João 4. É uma água viva, é um movimento desse rio que jorra, 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 nunca cessa, nunca se esgota, porque o que é do Senhor, o que Jesus fez na cruz do Calvário não se esgota, não vai parar nunca, é eterno aquilo que Ele fez por mim e por você. Essa cidade, esse lugar nunca vai ser abalado, é eterno. O sacrifício de Jesus Cristo consumou todas as coisas. Nós temos esse lugar em Deus, estamos seguras e somos alimentadas por essa alegria do reino de Deus. O reino de Deus é o quê? Alegria, é paz, é justiça. Amém? Agora tem uma coisa muito interessante ainda que eu quero destacar, que está lá no 1 João 7 que nós lemos. Se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Esse texto aqui está falando de dois pontos, que um é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica do pecado. E aí, se a gente anda nessa luz, que é do reino dele, o reino de luz, nós temos comunhão uns com os outros. Como está a sua comunhão com os seus filhos? Antes de você pensar na comunhão, eu e você e as outras pessoas, como está a sua comunhão com seus filhos? Com o seu esposo, como está? Muitas vezes é difícil nós cultivarmos a comunhão, principalmente numa situação em que nós estamos agora, nesse momento, nessa fase, todos muito juntos, ali quase que o tempo todo, né? Se não o tempo todo. E você tem cultivado essa comunhão do Espírito Santo? E é muito fácil a gente apontar e fazer, e dar desculpas, trazer desculpas, que até são situações reais, verdadeiras, que o outro não colabora,
que você busca uma comunhão, mas o outro não corresponde. E aí, como fica essa questão? Mas nós precisamos buscar essa comunhão. Porque o Espírito Santo de Deus nos traz essa capacidade. Se está faltando comunhão entre você e seus filhos, busque isso imediatamente. Como você vai fazer isso? Busque no Senhor. Busque a ajuda do Espírito Santo. Porque Ele é que trabalha nisso. Ele é que traz essa comunhão entre nós. Ele que nos torna um. E eu sei que há muitas casas onde é muito difícil você ter uma comunhão plena, íntima com o seu esposo ou com os seus filhos. Mas eu quero te encorajar a não desistir disso, a buscar isso aqui como uma das prioridades na sua vida espiritual, na sua vida familiar. A comunhão entre você e seus filhos não pode faltar. A comunhão entre você e seu esposo não pode estar prejudicada. Isso aqui é prioridade. Nós precisamos viver em comunhão. Se não há uma correspondência do outro, não desista. Ore mais, jejue mais, busque isso do Senhor, porque isso é algo que o Senhor veio para nos dar, para que nós sejamos um. Lá na oração dele em João, antes dele ir para a cruz, ele pede isso a Deus, que eles sejam um. Isso tem que começar onde? Na nossa casa, com os nossos filhos. Muitas vezes o problema está entre eu e em mim e em você. E essa busca tem que partir de nós. Se você for esperar isso do outro, talvez nunca aconteça mesmo. Tem que começar em você. Você é capacitada. Você tem as capacidades necessárias para fazer isso, para desenvolver isso. Porque você vive nesse reino de amor, você vive nesse reino onde tem correntes de águas de alegria. Então contagie sua casa com alegria. E você vai experimentar uma grande mudança. Comece a agradecer a Deus. Você vai ver as coisas começarem a mudar. No reino de Deus precisa ter comunhão entre as suas moradas, entre as suas habitações. Porque ele fala de uma cidade. Gente, uma cidade onde não há partilha, onde não há compartilhamento, onde não há uma troca, nada acontece, tudo vai ficar parado. Esse movimento tem que ser também um movimento de comunhão. Essa é a alegria do Espírito Santo na nossa vida, tem que produzir a comunhão. Então eu quero encorajar você. Faça uma análise. Veja onde é que você pode estar mudando. Busque isso do Senhor, busque ajuda no Senhor. Não desista, insista com sabedoria e com mansidão. Lute em oração e em jejum. E lute para cultivar a comunhão. Se você precisa de sabedoria, vá para Provérbios. Lá você vai ter, você vai saber como adquirir sabedoria, o que fazer. Se você precisa de mansidão, de paciência, de mais calma, vá para Jesus, vá para os evangelhos, você vai ver como é que Jesus agia. E você vai então, com mansidão e com sabedoria, você vai poder cultivar a comunhão entre você e seus filhos, entre você e seu esposo. E você vai ver que essas correntes de alegria vão começar a fluir dentro da sua casa. Então, não desista dessa luta. Busque comunhão entre você e a sua família. Busque que a sua família seja uma família que habita nesse reino de luz. Que todos da sua casa sejam uma habitação de Deus. Busque isso do Senhor. O Senhor é bom. A palavra dele fala que se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, ele, sendo um Deus bom, não nos dará aquilo que é de acordo com a sua vontade? A comunhão entre você e seus filhos, entre você e seu esposo, isso é vontade do Senhor Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor traga essa palavra firmando no teu coração, trazendo que o Espírito Santo guie essa palavra dentro de você,
que possa transformar o seu interior. Essa semana eu estava assistindo uma pregação e ele falava que sobre Joel, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Começa pelos pais. Então tem que começar em mim e em você. Pode ser que você esteja fazendo tudo certo e ainda não está tendo resultados. Busque no Senhor. Ore mais, jejue mais. O Senhor vai te dar, porque é a promessa dele. Aquele que pede, recebe. Se você está nele, o Senhor habita em você. E no Senhor, na presença do Senhor, há abundância de alegria. Então não desista. Fique firme nesse propósito. Busque essa comunhão. E cultive a alegria desse rio de águas vivas que Jesus nos trouxe. Amém? Eu quero orar com você. Pai querido, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e eu peço, Espírito Santo, que seja firmado no coração, no nosso coração, a Tua verdade de alegria, a Tua verdade que nós somos capacitados para viver neste reino, esse reino de luz, esse reino de amor, esse reino de comunhão. Nos ajuda a tomarmos posse dessa capacitação, a sermos revigoradas nessa palavra e vivermos segundo essa capacidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus.